isso para que a gente nos alertamos para daqui para frente, principalmente alguns companheiros, né, que não participam das coisas. E no outro dia, a primeira coisa, quando você chega nas unidades de vocês, ele pergunta: e aí, resolveu o que lá? Né? A grande pergunta é: resolveu o que lá? Né? Ele poderia estar aqui aumentando, né, para resolver o conjunto, não, mas ele espera que você resolva. É quando bate na questão do coletivo. Quem resolve é o coletivo, é a força do coletivo. Quem é que dá a força para o sindicato negociar com o patrão? São os trabalhadores. Eu vou colocar aqui uma proposta, como eu estava falando agora à tarde, eu não vou defendê-la. Para mim não é uma proposta boa. Mas diante do impasse, diante de falta de força da categoria lá atrás, qual a alternativa? Tem alguns companheiros que às vezes, por falta mesmo de conhecimento, ligou para mim: Jactan, entra com o município. Para você instalar um município, a categoria hoje tem que estar de greve. Aí tem companheiros que dizem o seguinte: olha, mas a gente já não tem direito à inflação. Não tem. Aí a gente, o pessoal que participa mais aqui com a gente fala: desde 95 tem uma lei que fala da livre negociação. Você começa uma negociação do zero. Não tem aquela história como era antigamente, que você já tinha a inflação como reposição. Você ia discutir daquele patamar para frente. Hoje não é mais assim, é do zero, cara. E se você não tiver força o suficiente, você fica no zero. E ainda tem mais: se for um sindicato vacilão, você perde algumas coisas da qual você já conquistou. Porque uma convenção coletiva de trabalho, ela tem início e fim. A data base da gente é 1º de outubro, né? E o final dela é 30 de setembro. Quando chega no dia 30 de setembro, quando a gente manda a pauta, a primeira coisa que a gente tenta fazer é garantir data base e garantir as conquistas anteriores. O patrão, quando sente que você não está com a força o suficiente, e como é que ele sente isso? Né? Porque alguns companheiros vão perguntar: como é que sente? A inquietação dentro das unidades responde por si só. Se você está dentro da unidade, trabalhando que nem bicho, né? Fazendo hora extra, fazendo serão, fazendo virada, né? Produzindo a 1000, então sente que não tem nenhuma inquietação. Então ele se sente tranquilo numa mesa de negociação. Então, tem alguns companheiros que não, mas a gente já tem isso, perde, de zero. Quando chega no dia 30 de setembro, a gente tem direito adicional no turno de tanto, a gente tem direito a hora extra de tanto, a gente tem algumas garantias para os companheiros que estão nas proximidades da aposentadoria. Tudo isso zero. Se não tiver força, perde tudo. E eu já vi mudar de sindicato perder algumas coisas. Já vi sindicato colocar algumas cláusulas perniciosas para a categoria. Quantas vezes nós não fomos tentados aqui a colocar na nossa convenção coletiva de trabalho banco de hora? Quantas vezes, né, tem alguns companheiros que ligam para a gente: o patrão aqui está compensando hora. Compensar hora é banco de hora, né? Mas como não tem na convenção, então ele não pode fazer, é proibido fazer. Se fizer, está fora da lei. E o que a gente mais tem é patrão vagabundo fora da lei. O que a gente mais tem aqui em Pernambuco, patrão gráfico fora da lei. É o que a gente mais tem. É colocar companheiros e companheiras para trabalhar sem carteira assinada. É colocar companheiros e companheiras para ganhar menos do que o piso da categoria, desvio de função. É a briga o tempo todo.
prosperar qualquer melhoria, a gente precisa da força da categoria. A força do sindicato é os trabalhadores. O sindicato só não consegue evoluir. Ele só consegue evoluir quando a categoria está organizada. Como a gente tem o exemplo clássico, né, de 2011. Hoje, na EGB, tem companheiros aqui até que já trabalham na EGB, trabalham na EGB, né? A maior dificuldade, os companheiros eram maltratados, os companheiros eram humilhados, né? Como melhorou um pouco lá na EGB? Com a força dos trabalhadores. Como isso acontece? Quando mexe com o bolso do patrão. Mexer no bolso do patrão, né? Aí ele se preocupa, né? Tenta melhorar as condições um pouco de trabalho, já se chama de colaborador, nunca viu colaborador, ou em alguns casos chama o cara de associado, isso, aquilo, outro. Então, eu estou colocando isso porque a gente precisa despertar para essa coisa. Porque a cada ano que passa, aumenta a tecnologia no setor, aumenta a produtividade, e se a gente não se cuidar, a gente perde tudo que conquistou. Então, para se cuidar, é simplesmente os companheiros, um ao outro, né, mostrar a sua insatisfação dentro da unidade, denunciar, né, o que está acontecendo dentro da empresa. Hoje a gente tem um veículo de comunicação que chama o site do sindicato e que tem ajudado bastante a gente, porque a gente não tem perno suficiente para fiscalizar 480 graus. Mas com esse veículo, com um segundo, você diz o que está acontecendo dentro da tua empresa e dentro das possibilidades do sindicato. O sindicato tem ido nas empresas, tem pedido fiscalização, o sindicato tem feito mediações e tem resolvido nas empresas onde os companheiros têm denunciado. E isso também é muito importante para uma campanha salarial. Então, companheiros, estou falando isso que a gente, hoje mesmo recebi uma denúncia de um companheiro, ele não coloca nem a empresa. Ele disse que está trabalhando há 10 anos nessa empresa, tem coisa que a gente só falta morrer. Estou há 10 anos nessa empresa, mas só estou com 1 ano e 8 meses de carteira assinada. Meu Deus do céu, numa época dessa, aí senão eu queria que tu fizesse meus cálculos, mas senão tu vem aqui no sindicato para a gente dar uma conversada, até para alertar que esse cara está prejudicado em tudo. Daqui a pouco, como é que esse cara vai prosperar o direito da aposentadoria, né? Então tem muita coisa que a gente, para melhorar as condições dos trabalhadores, precisa que o próprio trabalhador tome um pouco de consciência para auto se proteger. Bom, companheiros, a última assembleia que a gente realizamos aqui, o patronato, foi lá em novembro, ou dezembro, o patronato